Boa noite, pessoal. Vamos começar o nosso culto. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por mais um dia que Ele nos deste, por mais uma vez nós temos a chance de estarmos aqui na casa dEle para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos estar orando. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos deste, por mais uma oportunidade de viver, ó Deus, para a Tua honra e glória, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui em paz, em segurança, para louvar e engrandecer o nome do Senhor, Pai. O Senhor toma este culto em Tuas mãos e recebe, Senhor, todo o louvor, toda a adoração feita por cada um de nós ao Senhor, porque o Senhor merece, o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Convidar vocês que se coloquem de pé. Vamos louvar o nome do Senhor. Venho a ti, deixo todo o fardo aos teus pés. Venho a ti, pois ouvi falar de quem tu és. Estou aqui, os meus medos quero entregar. Estou aqui, a minha sede pode saciar. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas. Ao som das águas, o que estava morto volta à vida. Venham a mim, eu troco o seu fardo pelo meu. Venham a mim, provai e vede que eu sou teu Deus. Estou aqui, o meu perfeito amor vai te curar. Estou aqui, a tua sede posso saciar. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas. Ao som das águas, o que estava morto volta à vida. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas. Ao som das águas, o que estava morto volta à vida. Eu sou o que sou, Deus de Israel, e todos meus pensamentos superam os seus. Eu vou saciar aquele que beber, irá viver para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas. Ao som das águas, o que estava morto volta à vida. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas. Ao som das águas, o que estava morto volta à vida. Venham as águas. Amém. O Senhor é bom, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Vamos estar cantando isso nesse momento. Venham
dele é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo. É verdade, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por todas as vezes que não foi feita a nossa vontade, Deus. Isso só mostra o quanto o Senhor estava no controle, Deus. Ó Senhor, obrigada por fazer a Tua vontade prevalecer sempre sobre nós, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Ó Senhor, quantas vezes nós não entendemos, Senhor? E quem é que diz que nós temos que entender alguma coisa, Deus? Senhor é soberano, Pai, sobre tudo aquilo que acontece em nossas vidas, ó Deus. Ó Senhor, eu te entrego cada área, ó Deus, das nossas vidas, Senhor. A Ti pertence o controle, Senhor.
Nós não temos que entender, nós não temos que aceitar, nós temos que confiar que em tudo o Senhor está cuidando, Pai. Cada adversidade, luta, obstáculos, ó Deus, que chegam até nós, é porque o Senhor vai nos fazer mais fortes, ó Deus, através dele, Senhor. E quantas vezes nós nos desesperamos, ó Deus, esquecemos que a boa mão do Senhor nos acompanha, Pai. Esquecemos, ó Deus, que a porta fechada também é o Senhor cuidando de nós. A porta aberta é o Senhor, a fechada também é o Senhor, porque o Senhor é soberano. O Senhor é o Rei e ao Senhor pertence todo o controle. Ó Senhor, nós te entronizamos, ó Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, para o bem da tua igreja, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, sei que estás comigo, te adoro, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu quero convidar aqui à frente o pastor Cláudio. Boa noite. Vamos estar orando, pelo pastor que vai ser o pregador dessa noite. Meu Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, pelo privilégio que nós temos de estar em Tua casa, Senhor. Te peço agora pela mensagem que o Teu servo, o pastor Cláudio, irá trazer. Fale no coração dele para que ele possa passar a mensagem a todos nós. Que seja uma mensagem abençoada, Deus. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Muito bom nós estarmos aqui nessa noite, para cultuarmos ao Senhor. Saber que Ele já está abençoando as nossas vidas, Já está nos abençoando aqui. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. E eu vou pedir o Arthur, que projete aí a imagem do chamada do culto. Muito bem, obrigado. Quem está no controle da sua vida? Aí eu vi aquele controle ali, sugestivo, Bem interessante. Quem gosta de jogar videogame aí? Você também, Vicky? Legal. Gosto bastante, gosto muito de jogar futebol. Futebolzinho é bom. Campeonatos, gosto bastante. Eu me lembro quando eu comprei o primeiro videogame, que era o Play 2. Play 2. E o Play 2 tinha cabo, Cabo assim, esticado. Você ligava o cabo e ficava jogando. Aí uma vez eu achei, acho que era novidade, porque o pessoal tomou susto. Eu comprei uma manete, um joystick sem cabo. Comprei sem cabo, bonitona, transparente, igual lagartixa, Você vê tudo dentro, tudo transparente assim. E aí eu levava aquilo, molecada, eu ia jogar videogame com molecada, Eles ficavam, nossa, ele tem uma manete sem cabo. E aí joguei muito tempo isso aí. Depois vieram as novas gerações, de videogames, Xbox diversos aí, os Play 3, 4, 5 e outros tantos que eu não sei. Mas enfim,
é legal quando você está jogando, você tem controle sobre o jogador, no meu caso que jogo futebol, o controle que você tem sobre o personagem, né? Você determina o que você vai fazer com ele, por onde você vai passar. Enquanto o jogo está acontecendo, você está ali com o vídeo com a manete na mão, você vai observando quais são as melhores estratégias para conseguir chegar no gol, né? Você vê quem está marcando mais, qual é o lado mais frágil para você passar. Você vai montando estratégias para jogar o videogame para você ganhar. No caso, por exemplo, que eu gosto muito de jogar campeonatos, tem jogos que são muito decisivos. Então, é o jogo que eu fico em pé, tem que ficar em pé, em frente à televisão. Você não pode errar, qualquer falha, você toma um gol, você não tira nunca mais. Então, você tem que ficar ali no controle total do videogame, né? É interessante isso, consome tempo, consome energia, te ajuda a ser um pouco mais estratégico em determinadas coisas, né? Mas o jogador está ali inerte. Se você não fizer nada, ele não faz nada. Se você não apertar nenhum botão, ele não vai tomar nenhuma atitude. Se você não apertar o botão de correr, ele vai ficar parado. Às vezes a bola chega nele, ele fica parado com a bola no pé. Paradão. Corre, cara, mas você está apertando, não adianta. E quando você está no meio do jogo e acaba a pilha? Uma partida interessante ali, parece reconecte o controle. Aí você coloca a pilha na carga lá, pelo menos uns 10 minutinhos, para você terminar aquela partida ali. E é isso, a gente às vezes tem controle sobre o videogame, né? Mas tem coisas que a gente não tem controle. Tem coisas que a gente precisa ter controle. E uma das coisas que muitas vezes a gente não tem controle é a quantidade e a qualidade dos pensamentos que passam na nossa cabeça. E nós vamos partir daqui, né? Vamos partir daqui, vamos começar a conversar sobre isso aí. Quem está no controle da sua vida? Quem está no controle da minha vida? Quem está no controle da nossa vida? É uma consulta. Uma consulta. Você está agora diante de um especialista, que não sou eu, é Deus. Você está no divã de Deus, tem um livro que chama isso, inclusive. E Deus vai te ajudar a identificar quem está no controle da sua vida. Vai me ajudar a identificar quem está no controle da minha vida. As minhas ações, as suas ações, elas não acontecem de forma aleatória. Elas acontecem baseadas num comando dado. Assim como o jogador de futebol lá no videogame, ele faz dribles, dá chapéuzinho, faz um gol de bicicleta, alguma coisa, baseado no controle que eu dou aqui na mão, assim como ele faz lá a resposta a um comando que eu dei no joystick, também a nossa vida responde a comandos. A nossa caminhada, a nossa vida, ela não está solta, não está ao léu da sorte, ela responde a comandos. Um vírus de computador, por exemplo, eu escutei um pregador falando sobre isso, um vírus de computador, por exemplo, ele oferece para o computador um comando diferente daquele que foi dado. Uma vez que o seu computador está infectado com algum vírus, e eu espero que não tenha ninguém aqui da informática para me desmentir, caso eu esteja falando bobagem, mas uma vez que o seu computador esteja infectado com algum vírus, todo comando que você der, você apertou lá um W, exemplo, ele vai abrir um P. Ele reinterpreta o comando dado baseado na informação do vírus que está instalado nele. Eu estava escutando um pregador que já até faleceu falando sobre isso. Ele disse o seguinte, que as nossas religiosidades, o nosso evangelicalismo, a nossa religião de um modo geral, pode estar infectado com vírus. E os comandos dados para a religião, para a vida religiosa, muitas vezes são diferentes dos comandos dados pela Bíblia. Ele responde a outras coisas. Nós respondemos a outros estímulos. Vamos conversar sobre isso. Então, senta aí no divã de Deus, relaxa. Eu não sou Deus não, tá? Estamos todos sentados no divã de Deus e nós vamos, através do Espírito Santo, nós vamos ser induzidos a pensar, analisar o que passa pela nossa mente, quais são os comandos que a nossa mente tem recebido e qual a influência disso no nosso comportamento, porque tem influência. Eu quero te convidar a ler comigo Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, já está projetado ali, onde diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações
e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, o conselho de Paulo, inclusive Filipenses é o texto que a Ilza usou na mensagem dela há uns domingos passados aqui. A mensagem de Paulo aos Filipenses fala sobre contentamento, né? E baseado nessa ideia de falar sobre contentamento, ele fala que é interessante nós não sermos levados à ansiedade. Nós temos o controle sobre a nossa mente para não sermos conduzidos pela ansiedade. Há um outro texto semelhante a esse, o paralelo a esse, que vai dizer o seguinte: cuidado para não sobrecarregar o seu coração com ansiedade. O que pressupõe? Pressupõe que essa é uma coisa que a gente deveria ter controle. Porque não estejais ansiosos por coisa alguma. Como não está ansioso? 27 mil pessoas já morreram naquele terremoto. O mundo está um caos. 27 mil pessoas. E tem cerca de mais de 180 mil desaparecidos. E o mundo, e no Chile tem incêndio, como nunca antes. O mundo está em chamas, o mundo está muita coisa acontecendo. Como que eu não vou ficar ansioso? E a gente está numa sociedade, a gente está numa era onde é exigido muito da nossa mente. A gente fala assim, nossos jovens de hoje são tão esquecidos, né? E aí a gente percebe que a gente também é bastante, a gente que não é mais jovem, também percebe que já anda tão esquecido, né? Mas é porque a gente está sobrecarregando a nossa mente com muita informação. E você pode perceber que todas as informações que vão carregando a nossa mente são rasas. A gente não tem profundidade de nada, é tudo raso. A gente está na sociedade chamada sociedade líquida, onde tudo é superficial. Você tem que saber superficialmente sobre tudo. Então você vai para a internet, você abre lá o seu Facebook, o seu Instagram, tem 1 milhão de notícias. Aí você não dá conta de ler as notícias, você lê só os cabeçalhos, né? E é isso aí que fica, aí você vai guardando só o superficial de tudo, sobrecarrega a mente. E aí, hoje tem muita gente com síndrome do pensamento acelerado, muita gente com crise de ansiedade, muita gente com depressão, muitos de nós estamos com a mente sobrecarregada, completamente sobrecarregada por causa do excesso de informação líquida, né, que passam pela nossa mente o tempo todo. E a gente precisa tomar o controle sobre isso. A gente precisa se controlar. Quando uma pessoa, por exemplo, tem crise de ansiedade, está com algum problema nessa direção aí, depressão, uma coisa assim, geralmente o psicólogo ou o psiquiatra orienta a pessoa, se afasta um pouco das redes sociais, se afasta um pouco da televisão, dos jornais, se afasta um pouco dessas coisas. Porque já foi detectado, são essas coisas que têm sobrecarregado a mente de cada um de nós. E aí, tem uma frase atribuída a Albert Einstein que diz assim: o que consome a sua mente, controla a sua vida. O que consome a sua mente, controla a sua vida. Você quer saber quem é o que está no controle da sua vida? Para e analisa o que você mais pensa. Quer saber quem tem poder sobre a sua vida? Para e pensa o que você mais pensa constantemente. Não tem os pensamentos repetitivos? Não tem coisa que você está sempre pensando, sempre pensando? Você pensa 1 milhão de coisas, 999, vou falar 1000 que é mais fácil para mim, sou ruim de números. Você pensa 1000 coisas, 990 coisas é a mesma coisa, com variações. Entende? Repara para você ver. Se constante, principalmente quando você está sozinho. Se não são os mesmos pensamentos que vêm o tempo todo. É isso que está controlando a sua vida. É isso. Entende? É esse comando que está sendo dado. Hoje em dia se fala muito sobre reprogramação mental. Se fala muito nas questões dos coaches, das programações neurolinguísticas. Desde a década de 60 se fala em programação neurolinguística, né, que é a mudança de mente. Como é que fala? Os coaches gostam muito de usar uma palavra sobre mudança de mente. Esqueci agora. Mas enfim, fala-se muito disso, né? Você tem que mudar o mind, não sei o que, mindset, tem que mudar o mindset, né? Tem que mudar, porque senão você vai ficar pensando a mesma coisa o tempo todo, e aí você fica girando em círculo o tempo todo, você não sai do lugar, porque o tempo todo você fica pensando a mesma coisa, constantemente. Você é uma pessoa de um pensamento só, de uma ação só, porque o que controla a sua mente
vai dominar os seus passos. E não foi só o Albert Einstein que falou isso, não. A Bíblia diz isso, quer ver? Ó? Lá em Provérbios 4, 23, por gentileza, jovem. Provérbios 4, 23, diz assim, ó: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora eu vou te ler uma outra versão, é a mesma coisa, mas uma versão mais diferente. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quando a gente espeta um pendrive, eu, no caso, por exemplo, espeto um pendrive cheio de imagens, alguma coisa, estou fazendo uma arte, alguma coisa que alguém pediu, aí eu tenho uma referência de alguma arte que eu já fiz, está num pendrive, eu vou espeto ali, na hora que você espeta, já abre a tela do pendrive que você espetou. Abriu, quer dizer, já deu um novo comando. Então a gente tem que inserir na nossa mente, e no mente aqui quer dizer o coração, o centro dos desejos, o centro das vontades, o ponto de comando da vida, né? A gente tem que inserir um pendrive novo com novas informações, porque senão você vai ficar repetindo os mesmos pensamentos, e as suas ações serão as mesmas constantemente. Então vamos lá. O maior campo de batalha que a gente tem, baseado aqui em Filipenses 4, 6 e 7, eu falei sobre o versículo 6, né? Não estejais ansiosos. Quando ele diz não estejais ansiosos, ele está dizendo que é uma responsabilidade nossa. E Jesus falou o seguinte: cuidado para que seu coração não fique sobrecarregado de ansiedade. Ali ele está falando de ansiedade, mas poderia ser qualquer outra coisa. Qualquer outro tipo de sentimento ou emoção, né? Eu não tenho, muitas vezes, como evitar uma emoção. Aconteceu alguma coisa e ou eu vou rir, ou eu vou chorar, ou eu vou ficar sem graça. Uma emoção. Mas eu tenho como impedir que se transforme em sentimento. E eu fico guardando isso, repetindo isso, percebe? Repetindo aquela sensação daquele momento. Isso se torna um sentimento. E à medida que vai tornando um sentimento, começa a se tornar também uma ação. Eu vou agir em função daquilo. Um dia, eu estava lembrando disso hoje. Eu estava virando o carro aqui, depois que eu trouxe as meninas aqui 5 horas, eu estava lembrando disso hoje. Uma conversa que eu vi no WhatsApp. Eu conheci um pastor num determinado lugar. E gostei dele, sabe? Assim, já viu aquela pessoa que você vê de longe, você, tem que aproximar, cara legal, vou chegar perto dele, vou aproximar. Eu estava assim, empolgado, puxa vida, um senhorzinho já de idade, mais avançado e tal, mas muito animado, dançando. A gente estava num retiro de pastores, não que retiro de pastor tem rastapé, tá, gente? Mas a gente o pessoal estava dançando, animado, todo mundo lá divertindo, né? Falei, que pastor legal, cara, legal, vou me aproximar dele. Então eu estava vendo uma oportunidade de me aproximar dele, para conhecê-lo melhor. Ele aqui de perto. E aí quando eu cheguei para conhecer, fui todo efusivo, né? Todo alegre, fui chegando perto dele para cumprimentar. Ele nem me estendeu a mão, ele foi frio. Eu tomei aquele choque, sabe? Puxa vida, hein? Tipo assim, pastor, tudo bom com o senhor? Bom. Eu fiquei olhando e falei, caraca. Na época eu tinha, sei lá, uns 2 anos de ministério, né? Ele já está tanto tempo na estrada, eu estou começando agora, eu estou vendo, puxa vida, eu queria ser assim, um cara animado, um cara alegre, igual ele no ministério e tal, mas me tirou. Aí, acabou que isso foi uma emoção que eu tive, a frustração daquele momento, mas eu permiti que isso virasse um sentimento. Eu estava pensando nisso hoje, quando eu estava virando o carro ali, eu permiti que isso virasse um sentimento, porque toda vez que eu vejo esse pastor, ou que eu ouço alguma coisa dele, bate naquela frustração. Ele não foi legal comigo. Esse cara é mitidão, era metido. Achava ele tão legal. Virou um sentimento. E ele nem sabe disso. Isso está dentro de mim, só dentro de mim. Ele não sabe nada disso ele sabe. Mas eu permiti que isso virasse. E eu já detectei isso. Isso é importante, detectei isso. Eu preciso resolver isso dentro de mim. Não que eu esteja frustrado quando eu lembro dele, bem assim, meu Deus, me tirou como um rato. Não, nada disso. Não é que eu fique frustrado. Mas é que eu fico pensando, poxa, quando eu estiver assim, muito empolgado para conhecer alguém, eu vou me segurar, para não ter esse mesmo tipo de frustração. Mas quer dizer, ele gerou um bloqueio dentro de mim com relação a essa aproximação das pessoas, tentativa de amizade, gerou um certo bloqueio. Essa situação, né? Permitir que virasse. Quer dizer, percebe como uma emoção virou um sentimento e esse sentimento está dominando as minhas ações?
Porque agora eu posso ver uma pessoa, muita gente boa ali, mas vou me refrear aqui, vou me segurar para não ficar frustrado. Eu estou dando um exemplo simples, mas você deve ter pensado muitos exemplos sobre a sua própria vida, de situações semelhantes a essa, que você teve uma emoção do momento, que você poderia ter resolvido ali naquela hora, mas você deixou passar e você ficou alimentando aquilo, virou um sentimento e tem dominado a sua vida. Tem pessoas, por exemplo, que eu conheço, que eu já atendi no gabinete, que tem medo de certas coisas por causa de experiência do passado. Tinha uma pessoa, pode parecer bobo isso, mas só para você ver como é que às vezes um sentimento, uma coisinha pequenininha, atrapalha todo o curso da sua vida. Teve uma pessoa que uma vez quase caiu do ônibus, porque o joelho falhou na hora. Toda vez que a pessoa vai tomar ônibus, ela tem esse trauma. Está traumatizado, está ali. Toda vez que... Entende como é que... Aí a ação fica retida. Se isso crescer num grau maior, essa pessoa nunca mais vai querer andar de ônibus. Parece uma coisa pequena, mas isso é uma experiência. Mas quantas outras experiências essa mesma pessoa pode ter que vai tolhindo a vida dela? E ela vai deixando de viver. Ela vai ficando com a vida retida, com a vida restrita a um comportamento mínimo, porque tem sentimentos aqui dentro que estão dominando os passos dela. Isso é muito sério. O maior campo de batalha que a gente tem é a nossa mente. A gente às vezes quer expulsar o demônio de um corpo, expulsar o demônio de algum lugar, exorcizar as coisas, o diabo de coisas e lugares, quando na verdade a gente deveria exorcizar ou converter alguns pensamentos com Deus. Sabe? Às vezes a gente está querendo combater o mal, o problema do lado de fora, mas muitas vezes o problema está do lado de dentro. Quer ver o que Paulo fala sobre isso? Romanos 7, versículo 20. Arthur. Romanos capítulo 7, versículo 20. Vamos ver o que Paulo fala. Olha lá. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Presta atenção nessa última frase. Ele falou o seguinte, olha só, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ali o pecado que habita nele, que ele está dizendo, que habita em todos nós, tem a ver com a natureza humana, caída. Que se não for dominada, ela vai ter comportamentos autônomos. Diferente daquilo que eu creio. Porque o capítulo 7 de Romanos, Paulo está falando sobre isso. Ele está falando, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Eu tenho uma inclinação natural para praticar o mal. E o trabalho do Espírito Santo em mim é tentar me fazer voltar, converter minha mente, para que as minhas ações possam glorificar a Deus. Porque se isso não acontecer, eu vou estar sempre praticando o mal. Aí ele chega ali, onde ele fala isso. Se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço. É o pecado que habita em mim, é a minha natureza caída. É o vírus do pecado que entrou em mim quando o primeiro homem pecou. Então toda a humanidade foi acometida pelo vírus do pecado e está em mim. E eu preciso urgentemente ser salvo do corpo dessa morte. No mesmo texto Paulo fala isso, ou seja, eu preciso ser revestido com vida nesse corpo que caminha constantemente para a morte. Por quê? Porque ele só pratica coisas que o levam para a morte. Minha mente, Paulo dizendo em capítulo 7 de Romanos, a minha mente está dominada por um controle que eu não tenho controle. O pecado que habita em nós e que nos leva à prática do pecado, o pecado com P maiúsculo, né, que habita em nós e que nos leva à prática dos pecados que nós cometemos, é o joystick na mão do diabo. Ele que dá o comando. Quando Jesus falou lá no capítulo 13, me parece, de João, ele fala assim, vamos sair daqui, porque já vem aí o príncipe deste mundo e não há nada dele em mim. Ele está querendo dizer o seguinte, ele não tem controle sobre mim. O príncipe deste mundo, ele tem um controle sobre esse mundo, mas ele não tem controle sobre mim. Quando Jesus fala no capítulo 17 de João, não peço, ó Pai, que os tire da terra, do mundo, mas que os livre do mal. Aí a gente pega assim, livra-nos do mal, quando fala na oração do Pai Nosso, a gente acha que o mal ali é acontecer coisas ruins conosco, né? Ah, me livra do mal, Senhor. Eu bater o carro, eu ser atropelado, alguma coisa acontecer. Não.
Não, não é isso não. Isso aí vai acontecer uma hora ou outra, qualquer coisa vai acontecer. Isso, os males da vida naturais vão acontecer mesmo. Isso não tem jeito. O mal que ele está falando ali é o mal de ser influenciado pelo diabo. O mal que ele está falando ali é o mesmo mal da oração do Pai Nosso, quando ele fala assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Livra-nos do mal, e a seguir ele fala. A tentação, livrar da tentação na oração do Pai Nosso ali, é a tentação de querer se igualar a Deus. É a tentação de deixar com que o príncipe deste mundo tenha controle sobre a sua vida. Esse é o pior mal que pode acontecer na sua vida. E na minha vida também. Eu conheci um rapaz por esses dias. Ele me parou e falou comigo o seguinte: cara, eu preciso de socorro, porque eu ganho bem, trabalho bastante, ganho bem, e todo o dinheiro que eu ganho, eu gasto na noitada. Sou casado, minha esposa não está aguentando mais isso. Ele falou, só para você ter uma ideia, nos últimos 3 dias, gastei mais de R$3.000. Estou desesperado. Ele falou, eu quero sair disso, eu não quero isso para a minha vida, mas eu não consigo sair disso. Percebe que às vezes uma pessoa, quando está viciada, você deve conhecer alguém que é viciado em alguma coisa. Eu conheço várias pessoas, e uma pessoa especificamente que me veio à mente agora, um sujeito tem uma mãe que tem dinheiro, que gosta dele, que faz tudo por ele, mas ele vive na rua mesmo, deitado debaixo das marquises, deitado com papelão, enrola no papelão e dorme ali debaixo da marquise. A mãe dele passa, tenta levar ele para casa e ele não quer. Recentemente nós conseguimos uma clínica, liguei para algumas pessoas, a gente conseguiu uma clínica e parece que ele está encaminhando para lá. Tomara que vá, tomara que fique. Já está lá, na verdade, na clínica, né? Tomara que ele permaneça lá o tempo que for preciso. Porque é um cara novo, bonito. Mas ele está tão dominado pela presença do mal, com esse mal que Jesus falou, não nos deixe cair na tentação, livrai-nos do mal. Esse mal, a presença do diabo está tão forte na vida dele que ele perdeu a autonomia. Completamente a autonomia. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A gente entregava sopa de madrugada. Um dia um cara pediu um violão, eu estava tocando e pediu, dei o violão, ele começou a tocar um montão de hino. Ele falou, fiz esse também. Esse também foi eu que compus. Ele tocou um monte de hino que ele tinha composto. Ele falou assim, eu era pastor de uma igreja, regia um coral de 80 vozes. Me dei mal, caí por causa de bebida, por causa de mulher, por causa de drogas. Hoje eu estou nessa vida aqui, perdi tudo. Quero sair daqui e não consigo. Entende como é que é complicado? Ou você domina sua mente, ou alguém vai dominar. Ou você entrega o domínio da sua mente para o Espírito Santo e tenha discernimento. Como que você domina sua mente? É você saber o seguinte, bom, até aqui eu vou, daqui eu não tenho condições de ir, que o Espírito Santo me ajude. Eu tenho que discernir. Essa é a minha parte. Eu discernir para que lado eu estou indo. E dar o controle para o Espírito Santo. Ou eu faço isso, ou então a destruição é certa. Porque o que vai controlar a minha vida não é Deus. Eu falei sobre o versículo 6 de Filipenses 4. O versículo 7, ele vai dizer assim, Filipenses 4, 7, jovem. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Percebe como é que ele fala ali? Ó? O que vai blindar o nosso coração, e aí mais uma vez tem que falar, não é o órgão cardíaco. O coração que ele fala, ele não é órgão cardíaco. O coração é o centro de comando, são as saídas da vida, são as tomadas de decisões, são as emoções, são os sentimentos. Então, olha lá. Se eu não permitir que a ansiedade tome meu coração, e aí eu não estou falando da ansiedade crônica, a doença, a ansiedade crônica. Estou falando aqui sobre quando a gente não encontra contentamento em Deus. Lembra da mensagem da Ilza que ela falou sobre contentamento? Sobre esvaziamento, e o texto de Filipenses fala sobre contentamento em Deus. Se eu fico ansioso a ponto de não encontrar em Cristo contentamento para a minha vida, e fico constantemente em buscas frenéticas por um amanhã que não vai chegar, por um objetivo que eu ainda não alcancei, e eu não observo o que está ao meu redor, porque muitas vezes a gente está em busca de coisas que estão lá na frente e esquece o que está aqui perto. Se eu não parar com essa busca frenética, se eu acalmar meu coração
Como disse Paulo, né? Fui rico, fui pobre, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele fala de contentamento nesse texto. Se eu conseguir acalmar meu coração nesse sentido, então a paz de Cristo, a paz de Deus, que não pode ser compreendida por nenhum entendimento humano, vai guardar o meu coração, quer dizer, meus sentimentos, minhas emoções, né? Vai guardar meus pensamentos, que são a sede dos meus movimentos, das minhas ações, em Cristo Jesus. Em Filipenses 3:1, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: se vocês já foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são do alto. Porque o que domina o seu pensamento vai dominar a sua vida. Suas ações vão ser pautadas naquilo que você deixa transformar em sentimentos e emoções. Por isso que muitas vezes a gente se frustra. Poxa, mais uma vez eu fiz isso, hein? Poxa, eu já pedi perdão a Deus ontem sobre isso, já está eu de novo aqui. Você não trocou ainda o mindset, né? É isso mesmo, a palavra é essa mesmo, mindset. Não trocou ainda, não mudou ainda a maneira de pensar, não mudou ainda. Repara que você faz as mesmas coisas todo santo dia, até sentar no mesmo lugar às vezes. Repara para você ver. Repara para você ver que não é isso. Até o copo que você usa está mais ou menos marcado. O garfo, o prato, está tudo mais ou menos. Está tudo mais ou menos ali, de jeitinho. Aí Deus está falando isso. Você vai ver só o pessoal. Puxa vida. Fala a Deus, você está no divã de Deus, não é comigo não. Eu estou falando isso para Deus aqui, ó. Aí Deus, Senhor, meu copo, meu prato, meu garfo, meu lugarzinho de sentar. Pode sentar aqui. Não, eu prefiro ali, ó. Prefiro ali. No ônibus. Você não tem como marcar o lugar do ônibus especificamente, porque você pega vários ônibus. Mas mais ou menos ali, né? Mais ou menos aqui no meizinho. Se você mora num lugar que tem garagem coletiva, como é o caso meu lá, um pátio, né? Você para o carro sempre mais ou menos no mesmo lugar. Mais ou menos essas três aqui, deixa comigo. Deixa comigo essas três aqui. Por aqui, se tiver ocupado, uma está livre. E quando você chega, as três estão ocupadas? Parece que, nossa, acabou o mundo, cara. O mundo está girando. O que está acontecendo? E agora? Como é que vai ser minha vida? Tem um livro muito, muito bom, já é antigo, mas é muito bom, chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Já leu? Quem Mexeu no Meu Queijo. Interessante, os ratinhos, eles tinham a manha de um buraquinho, um lugarzinho certinho para ir lá no queijo. Até o dia que alguém tirou o queijo do lugar, gente, o queijo estava lá, só que ele estava em outro lugar. Mas acabou a vida do ratinho. Meu Deus, gente, mas é aqui o queijo, gente, por que colocaram lá? Não era só andar mais um pouquinho com o meu queijo, mas às vezes acontece isso conosco. Já tem uma trilha já aqui direcionada dentro da nossa cabeça, já está tudo certinho aqui dentro. E se alguém mexer no nosso queijo, acabou o nosso mundo. Entende? Então, nosso coração pode ser pacificado em Deus, se a gente permitir que Ele tenha o controle. E nós vamos ver isso aqui. Ainda estou na introdução, tá? Deixa eu ver aqui o segundo tópico da introdução. Olha só, nós já vimos aqui o seguinte: o maior campo de batalha que a gente enfrenta, que a gente tem, é a nossa mente. Romanos 12:2 vai falar lá: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí, mais uma vez, fica bem claro para a gente pelas Escrituras, não pelo meu achismo, mas pelas Escrituras: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da sua mente. Fica muito claro que quando a minha mente é transformada, as minhas ações são mudadas também, elas mudam. Quando nós aceitamos Jesus, talvez você tinha uma vida diferente, no mundão, fazendo um montão de coisas, mas quando você aceita Jesus, você tem que ressignificar os seus passos, os seus caminhos, as suas amizades, você tem que mudar algumas coisas. A sua mente começa a te cobrar isso. Não, peraí, eu não posso fazer isso. Sou de Jesus, não, agora não posso fazer isso mais não. Por isso que o apóstolo Paulo fala: aquele que furtava, não furte mais. Não é pelo mandamento, mas ela é pela mudança da mente. Por isso que conversão é metanoia, mudança de mente. Mudança de mente. Então, Romanos 12:2, ele fala sobre isso. E aí nós vimos então que a nossa mente é o maior campo de batalha. Os nossos pensamentos se tornam ações. Nós já estamos vendo isso aqui, né? Provérbios 4:23 fala isso aí: toma cuidado
com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Com as nossas escolhas diárias, nós determinamos se vivemos sob a influência de Deus ou do diabo. Tiago 1:8 tem um texto interessante também nesse sentido. Tiago 1, versículo 8 diz assim, ó: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que quer dizer isso? Ânimo dobre. Tem gente, e muitas vezes nós somos assim, que tem muita vitalidade, muita energia para fazer a obra de Deus. E tem muita energia, muita vitalidade para pecar. Entende? Ânimo dobre. A pessoa, falando assim no sentido da fé, é isso. No sentido da fé, ânimo dobro tem a ver com isso. A pessoa tem muita energia, muita vitalidade, muita disposição para servir a Deus. Mas também tem mesmo muita disposição, muita vitalidade para pecar. Uma coisa da vida, na cabeça dessa pessoa, não interfere. Uma coisa não interfere na outra. Ele tem dois tipos de vida. Como se fosse uma moeda, que tem duas faces. Então ele tem duas vidas. Então uma pessoa com ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Aí o apóstolo Paulo fala Tiago vai falar, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Porque tudo na vida dele tem um lado B. Tudo na vida dele tem um lado B. Tem um lado A e um lado B. Quem é mais antigo aí lembra do disco, né? Os mais novos não sabem nem o que é CD. Fala aqui, o CD, o que é isso? Nós já gravamos muito CD lá em casa, né? Fazer CD pirata em casa. Nós já fizemos muito isso. Hoje em dia, o que é CD? O pessoal nem sabe. A geração de hoje não sabe nada disso, não. Mas a gente é da época do vinil, né? Disco. Bolachão desse tamanho assim, ó. Tinha lado A e lado B. Tem gente que tem lado A e lado B, né? Tem gente. Eu posso ter isso também. Estamos todos no divã de Deus, lembrando isso, tá? Estou apontando dedo para ninguém. Tudo começa na nossa mente. Nada começa fora da gente. O diabo não fez isso, não. O diabo só te induziu uma coisa que você já queria fazer. Não foi isso que ele fez com Jesus? Eu sempre cito esse exemplo, né? Jesus estava com fome 40 dias, 40 noites. O que ele falou para Jesus? Transforma as pedras em pães e mata a sua fome, cara. É isso que você está querendo, Jesus. Você tem poder para isso. Talvez se eu fosse Jesus, será que você tem razão? Eu não preciso de ninguém. Eu posso transformar a pedra em pão e comer mesmo. Para que eu estou com fome? Então ele oferece para Jesus, ele dá uma dica para Jesus fazer o que Jesus queria fazer. Estava necessitando fazer. Aí Jesus falou, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo é capaz de nos induzir ao erro quando somos dominados pelo pecado. João 8:34, Jesus fala assim, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Escravo não tem vontade, escravo obedece comando. Então, João 8:34, Jesus fala isso, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí eu vou exemplificar, voltando ao exemplo desse rapaz que eu disse aqui, cuja mãe tem dinheiro, tem recursos e ele vive na rua. Ele tem vontade de sair disso, mas ele não tem força, porque ele é escravo. Ele recebe um comando. Ele atende a esse comando. Nós temos que tomar cuidado com as fortalezas espirituais que muitas vezes tentam dominar nossa mente. O diabo sabe que o maior campo de batalha nossa é a mente. Não é do lado de fora, é do lado de dentro. Ele sabe disso. E a gente fica entretido com coisas do lado de fora, enquanto ele está dominando do lado de dentro. Né? Mas o que seriam as fortalezas espirituais, né? Seria uma espécie de padrão forte, eu estou lendo, tá? E resistente de conceitos e valores inconscientes que vão gerando pensamentos, sentimentos,
comportamentos contrários ao plano proposto e à prática de Deus na vida do homem. Ou seja, o que são essas fortalezas espirituais? É um software que está instalado na nossa mente, que ele gera pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos involuntários. E está instalado. Por isso que a Bíblia orienta que precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque Jesus falou que quando um valente entra, o valente que está lá dentro, quando o mais valente entra, o valente que já está no controle, ele é manietado e lançado fora. Quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, então ele tira a influência do diabo. Mas se o Espírito Santo não entrar na vida da pessoa, a vida da pessoa vai ser sempre dominada por esse espírito maligno, que não respeita a sua religiosidade. Não está nem aí para a sua religiosidade. Ai, mas eu leio a Bíblia, eu já li a Bíblia 500 vezes. O diabo não está nem aí para isso, não. Ele foi tentar Jesus. Você acha que ele está preocupado contigo? Não, mas eu leio a Bíblia, já li a Bíblia 200 vezes. 200 vezes. Mas tem uma língua desse tamanho. Suas ações não estão condizentes. É por isso que muitas vezes a gente lê e não pratica. Por isso que Tiago falou, pratica. Não adianta você saber. Quanto mais você sabe da Bíblia e menos pratica, mais criminoso, em outras palavras, uma palavra mais forte, né? Você se torna. Porque você está fazendo consciente, cara. Jesus falou, olha o que Jesus falou. Se eu não tivesse vindo e não tivesse falado, vocês não tinham culpa nenhuma. E falando para os fariseus, mas eu vim, e eu falei, vocês ouviram. Agora a culpa está aí. Se vira com ela. Entende? Então, tudo começa aqui, ó, na mente. Até a fé começa na mente. O que é o conceito de fé de Hebreus? Né? É aquilo que a gente não vê, mas espera. Na nossa mente já aconteceu. A gente só está esperando o desdobramento do tempo para acontecer. Jesus falou, se você crê no seu coração não duvidando, vai acontecer. Então, a fé é quando você antevê uma coisa. Ninguém está vendo, ninguém está pensando, ninguém está imaginando. Mas você tem uma convicção tão forte dentro e você vai avançar naquela direção e aquela coisa se materializa. Acontece na sua vida. Entende? Então, da mesma forma que nós temos vitórias a partir da fé, quando a gente crê e a coisa acontece, a gente tem derrota também quando a gente alimenta determinados pensamentos derrotistas na nossa mente. O texto que eu estava lendo num blog, para servir de inspiração, inclusive, para nessa conversa aqui, o pastor que escreveu o texto, ele falou um negócio interessante. Ele fala assim, os 10 espias, eles perderam uma batalha que eles não travaram. Você percebeu isso? Eles chegaram, para quem não está contextualizado, Moisés mandou 12 espiões para verem a terra lá de Jericó, terra de Canaã, a terra de Jericó, cidade de Jericó. Vai lá, espia aquela terra que nós vamos ter controle sobre ela, vamos tomar. É isso mesmo? Acho que é, né? Vai lá. Os caras ficaram lá 40 dias, 12. Voltaram os 12, terra de Canaã, estou falando de Jericó. Depois é que Josué fala de Jericó. Terra de Canaã. Então os caras ficaram 40 dias lá dentro, espionaram tudo, viram que a terra era boa, a terra é boa. 10 dos 12 só perceberam os gigantes e os problemas que eles iam enfrentar. Deus vai te dar uma Ferrari. Mas de PVA é caro. Deus vai te dar um apartamento do 4º andar. Nossa, tem 8 lances de escada. Deus vai te dar uma casa na praia. Nossa, vou ter que viajar. Deus vai te dar a terra de Canaã. Nossa, está cheio de gigante lá. Mas tem uva lá, uva boa, mana, leite e mel. Mas tem gigante. Os 10 dos 12 espias perderam uma luta que eles não batalharam. Eles não brigaram com o gigante, eles não brigaram com ninguém. Eles brigaram com a mente e perderam. E quase que eles desanimam todo mundo. Aliás, quase não, desanimaram todo mundo, porque só a tribo de Josué e Caleb, só o clã de Josué e Caleb que entraram. As outras tribos ficaram lá de fora. Por influência desses 10. Uma geração inteira de 40 anos para cima, morreu todo mundo, por influência de 10 pessoas que perderam a batalha na mente. Tem muitas batalhas que você perde na sua mente, porque você alimenta
pensamentos derrotistas antes de tentar lutar. Por isso que o maior campo de batalha é a mente. Tem muita coisa que estão prontas para serem bênçãos de Deus na sua vida, mas só não se materializa por causa disso. Porque você tem esse pensamento: eu sou assim, não, para mim não dá, não, eu tiro o olho de você, cara. Você está perdendo a batalha da sua vida por causa disso. Não, isso não é para mim, não. Não, isso aí é para fulano lá, que é inteligente, é para o Beltrano que é bonito, isso aí não é para mim, não. Está perdendo as batalhas. Aí você vai vendo todo mundo passando na frente, você ficando para trás. Por que Deus não me abençoa? Porque você não se abençoa, meu irmão. Jesus falou: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Entende? Mas às vezes nossos olhos são maus. E aí todo o nosso corpo fica em trevas. Eu preguei essa mensagem, os olhos bons e olhos maus, de Leopoldina. Eu falei: hoje nós estamos num consultório, estou com essa mania de consultório. Um consultório oftalmológico, agora você vai ver, nós vamos ver como estão os seus olhos. O tema da mensagem é esse: como estão os seus olhos? Porque às vezes é assim. Outra mensagem está aqui, o esboço dela está aqui direitinho. Qualquer dia eu vou conversar com ela, sobre ela aqui com a gente, quando Deus permitir. A gente tem essa mania de: eu sou assim mesmo. A gente chama de nosso o que está em nós. A minha dor de cabeça, não é isso? A minha úlcera, a minha ansiedade. Você se apropria de coisas que estão em você. Não, você chama para si aquilo que está em você. Aí você está observando aquilo e está carinhando aquilo, né? Quantas horas? 8h10? Está na hora da minha dor de cabeça. Está na hora dela. Todo dia esse horário assim ela chega direitinho. Não fale de jeito nenhum. Se ela não chegar, você chama ela. Quantas horas? 11 horas? Está na hora da minha insônia. Glória. Está na hora da minha insônia. Está na hora de ela chegar. Está perdendo batalha na sua mente, irmão. Que tal você pensar diferente? Olha, até ontem, 23 horas eu tinha insônia. A partir de hoje eu vou mudar isso. Como é que eu faço para mudar isso? Não, até ontem, 8h10 eu tinha dor de cabeça, mas a partir de hoje vamos começar a pensar diferente. O que eu posso fazer para mudar isso? Tenha olhos bons, ilumine a sua vida, meu irmão. Você está perdendo batalhas aí na sua vida por causa disso. Esse pecado aqui, mas todo mundo peca, né? Eu também não posso ser santo, não, né? Eu vou ser santo, todo mundo. A Bíblia diz que todos pecaram, por que eu tenho que ser santo? Não. Por isso que Jesus só nega-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é você gerenciar a sua vida. É você gerenciar seu coração. É você gerenciar a sua alma. Isso tem a ver com negar a si mesmo. É você tomar as rédeas, tomar o controle, gerenciar. Ou então alguém vai fazer isso. Ou alguma coisa vai fazer isso. Entende? Estamos chegando na metade aqui. Já falei sobre os espias, né, que perderam a batalha sem ter batalhado. Os exemplos de fortaleza do inimigo na nossa mente. Sofisma. O sofisma é uma palavra grega, vem de uma palavra grega que significa distorcer a verdade. É uma mentira travestida de verdade, ou uma verdade misturada com mentira. Não é uma verdade completa e não é uma mentira completa. E aí você engole tudo junto. É o chamado dourar a pílula. Na nossa época, que era mais novo, a gente falava sobre isso, né? Dourar a pílula, né? Você toma um remédio bonitinho. Ele é um remédio, é ruim pra caramba, mas tá bonitinho, da cor dele tá bonito, você toma. Hoje em dia não enganam mais as crianças, né? Dá uma como é que chama? Novalgina com sabor de morango. Nosso tempo tinha esse negócio de sabor de morango, não. O negócio era ruim que você fechava o teu olho. A febre ia embora por causa do gosto. Por causa do gosto que a febre não fica nesse corpo de jeito nenhum. A febre rapava fora por causa disso. Hoje em dia, tem gostinho de morango. A gente deu um remédio para a Helena um dia desse. Tem gostinho de bala, papai. Beleza, quer tomar até mais. Não dá mais. Nosso tempo é benzetacil. Você fica 3 dias sem andar. Você vê que é bom para tosse. Oi? Mertiolate. Você vê que é bom para tosse. Era assim. Mas então, o sofisma
é quando uma coisa, alguém quer te empurrar uma mentira dentro do seu coração, dá uma misturada com uma verdade. Hoje em dia a gente vê muito isso. Hoje em dia não, sempre se viu isso, né? Sempre se viu isso. A serpente enganou Eva com uma coisa que ela já tinha. Eles já tinham, né? Se você comer desse fruto, você vai ficar igual a Deus. Mas eles já eram. Eles comeram do fruto querendo ser igual a Deus. Mas Deus já tinha feito eles imagem e semelhança. Então, um sofisma, né? Às vezes acontece isso. Né? Então, isso vai se tornando uma fortaleza na nossa mente, né? Uma fortaleza do inimigo na nossa mente. É quando a gente mistura as verdades de Deus com as mentiras do mundo e vai tolerando, e vai deixando, e vai convivendo a mentira e a verdade junto no nosso coração. O famoso errar é humano. O por que orar? Se Deus já sabe o que eu preciso. A oração não é para pedir, é para relacionar. Por que orar? Porque você precisa se relacionar com Deus. Eu preciso me relacionar com Deus, né? Por que persistir nisso ou naquilo, uma bênção na sua vida? O casamento não está indo mal, por que eu vou persistir? No emprego não estou indo mal, não estou indo bem, na empresa não estou indo bem, por que persistir? E a gente vai regredindo, né? E permitindo que o inimigo vá se fortalecendo dentro do nosso coração, vai montando as barricadas dele, as trincheiras dele dentro da nossa alma, né? Como eu disse aqui, fixar-se no mesmo pensamento, né? Permitir pensamentos repetitivos. Eu já falei isso aqui, não sei se você fez, mas eu acho que hoje alguém fará. Às vezes você deita, e aí você deita assim, ó, e está aquele monte de pensamento, você não consegue, né? Faz um teste, vira para o outro lado. E tenta pensar o que você estava pensando quando você estava do lado de cá. Faz esse teste hoje. Eu sei que você vai fazer. Amanhã você vai olhar para mim e vai dar uma risadinha assim. Tipo assim, eu fiz. Eu vou saber que você fez. Você está deitado para a direita e tem um montão de pensamentos. Vira para a esquerda. E tenta pensar o que você estava pensando quando você estava virado para a direita. Para você ver se não muda. Você aciona uma outra região do seu cérebro. O que eu estou dizendo com isso? Dá para controlar pensamento. Você tem que usar estratégias. Não dizem que, não tem aquele ditado que fala que você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho? É isso. O passarinho pousou na sua cabeça, aí você vai deixando, ele traz um galho, traz outro galho, daqui a pouco traz a família inteira, está aqui na sua cabeça. Você vai deixar? Ele vai levar meses para fazer isso, você vai deixar acontecer isso? Você pode mudar isso, né? Pensamento é a mesma coisa. Você não precisa ficar com pensamentos repetitivos, você fica o que você quiser. De repente você acalenta ele, gosta, alimenta, aí ele vai ficando, vai crescendo e vai dominando, o que é pior, né? Porque o pensamento, ele não é uma coisa aleatória. Como nós falamos aqui, é bom repetir, ele vira ação. Daqui a pouco você está começando a planejar. Tiago fala isso, Tiago capítulo 1, não vou arriscar falar qual versículo, mas Tiago capítulo 1 ele fala isso. Ele fala, o pecado é gerado quando? Ele nasce no coração, primeiro você bateu o olho, é soberba do olho, né? Na ganância dos olhos, né? Você bate o olho em alguma coisa do seu interesse. Entrou na mente, você alimentou, você vai traçando um plano, um projeto. E daqui a pouco o pecado é concebido, né? Tiago fala isso, capítulo 1. Depois você roda lá Tiago, capítulo 1, você vai ver ele falando isso aí. E aí, finalmente, como destruir essas fortalezas espirituais? Já que a nossa mente é um campo de batalha e ela tem um joystick, está lá. Alguém está lá. Alguém está manipulando esse joystick. Se não sou eu, precisa ser eu. Ou no mínimo tem que ser eu. O ideal é que eu pegue esse controle e coloque na mão do Espírito Santo. Mas para eu fazer isso, eu tenho que tomar ele primeiro. Pegar esse controle, ou seja, primeiro passo, eu identificar, localizar, identificar quais são as fortalezas espirituais que têm batalhado na minha mente. Eu tenho que identificar. É isso aqui que tem me atrapalhado. Me atrapalhado na minha vida cristã, me atrapalhado na minha vida conjugal, atrapalhado na minha vida profissional, atrapalhado em tudo. É isso aqui que está me atrapalhando. Então eu tenho que identificar o inimigo. Achei, está aqui, está identificado. Isso aqui está atrapalhando bastante. Primeira coisa, eu tenho que identificar. Lá em Efésios 6, o apóstolo Paulo falando sobre a nossa luta, né, que não é contra carne e sangue, ele vai falar sobre isso.
Então você tem que visualizar. Bom, então eu vi, é isso. É isso. Você está no divã, irmão. Está no divã. Então nesse momento, já vai pensando aí, o que tem dominado a minha mente e tem transformado em ações nefastas que tem atrapalhado a minha caminhada? Então você identifica aí. É isso. É com isso aqui que eu não tenho diálogo. Porque eu não posso ter diálogo com o inimigo. Não existe acordo com o inimigo. Nenhum tipo de acordo com aquele que se apresenta como meu inimigo, não tem acordo. Não tem nenhuma conversa, nenhuma negociação. Então, primeiro é identificar. O segundo passo é submeter-me a Cristo. Chamar Ele mesmo para ter o controle. Porque a gente tem Jesus como Salvador. E a gente esquece que Ele também é Senhor. Ele tem que ser Salvador e Senhor. Se Ele é Salvador, então Ele me salvou. Naquele dia Ele vai me levar para a eternidade. Mas Ele tem que ser Senhor. E como que Ele é Senhor? Quando Ele tem controle, ou Ele tem comando sobre as minhas ações. E o que Ele fala é ouvido. A gente cantou aqui agora o Pai Nosso, né? Seja feito no céu, seja feito na terra como é feito no céu, a sua vontade. Às vezes na terra, na terra que eu falo assim, fora dos humanos, tudo é feito segundo a vontade de Deus. Mas nos humanos, Deus encontra uma barreira. Porque a gente disputa com Deus. Deus fala assim: Cláudio, eu quero que você atravesse a rua, vai lá naquela pizzaria lá, mas não é para comer pizza não. Prega o evangelho para o pizzaiolo. Ah, Senhor, posso ir lá amanhã? Não, Cláudio, é agora. Ah, não, amanhã. A gente falou quarta-feira aqui sobre Ló. Deus falou: Ló, vai chover fogo em Sodoma, tá? Corre para a montanha. Ah, para a montanha eu não vou não. Ah, não, Senhor, vou ter que correr, ainda correr para a montanha? Ah, não, montanha não. Vou para a cidade, pode ser? Então vai, Ló. Vai logo, Ló. A gente disputa com Deus. Então, às vezes, Jesus quer ser nosso Senhor, mas Ele não consegue. Mas não é por falta de poder dEle, não. É porque Ele não impõe. Ele pede: filho, me dê seu coração, cara. Filho meu, dá-me o teu coração. Está escrito lá. Deixa eu ter controle sobre a sua história. Então, eu tenho que me submeter a Cristo. É o segundo passo. E o terceiro e último passo, agora eu vi o zoinho, está brilhando, glória. O terceiro e último passo, destruir as fortalezas espirituais. Põe aí para mim, por gentileza, jovem, 2 Coríntios 10, versículo 4. Vamos ver o que Paulo fala. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Os recursos para destruir as fortalezas, está escrito, última palavra, fortaleza, destruição das fortalezas. Os recursos para a destruição das fortalezas que têm dominado a nossa vida, já estão em nós. É a presença do Espírito Santo. Quando eu me encho do Espírito Santo, quando você se enche do Espírito Santo, as fortalezas se tornam fracas. Porque não tem poder que seja maior que o poder de Deus. Se o poder de Deus controla a minha vida, nada mais vai controlar a minha vida. Nada mais terá poder para controlar a minha vida. Se alguma coisa está controlando a minha vida fora do propósito de Deus, conspirando contra o propósito de Deus, isso significa que o poder de Deus sobre a minha vida, que a presença do Espírito Santo sobre a minha vida, não é total. É duro isso, mas é verdade. Significa que eu tenho uma casa, por exemplo, com 5 cômodos, não sei, 5, 6 cômodos, sei lá. E eu dei ao Espírito Santo liberdade para transitar em 5, mas o 6º é meu. Não, mas nesse quarto aqui é o quarto da bagunça. A gente não tem um quarto da bagunça? Lá em casa a gente tem um quarto da bagunça, não. Tem, às vezes, os cantinhos dos quartos tem uma baguncinha aqui. Se tivesse mais um quarto lá, ia ser o quarto da bagunça. Mas sempre tem, toda casa tem um lugarzinho que você vai colocando as coisinhas ali. Então a gente fala assim: Espírito Santo, o negócio é o seguinte: aceitei Jesus, Ele é meu Salvador, e Ele vai ser Senhor sobre 5 cômodos. Mas, Cláudio, na sua casa tem 6. Não, mas esse é o da bagunça. Esse é o meu. E é nessa brechinha aí, que o inimigo faz a festa. É aí que ele instala as fortalezas dele. É aí que ele põe as barricadas, as trincheiras e batalha contra a sua vida o tempo todo. É nessa brechinha aí. Quando fala assim, aceita Cristo sem reservas, quer dizer exatamente isso.
eu tentar dar a Cristo, tentar dar a Jesus Cristo, ou permitir que Jesus Cristo tenha controle total sobre tudo. É uma cristianização total. Eu estava conversando com um irmão por esses dias, e ele falou assim, falou comigo chorando, ele falou: pastor, estou tido umas experiências aí, e o pessoal tá me achando diferente. Eu mesmo achei ele diferente. Conversando com ele, eu falei: esse cara mudou, cara. Já tinha um tempo que eu não conversava com ele, esse cara mudou. As pessoas estão me achando diferente, eu estou mais calmo, estou mais tranquilo, estou mais observador, estou mais assim, estou assado e tal. Mas é porque eu estava lendo a Bíblia, estava orando e lendo a Bíblia, e eu cheguei à conclusão que tem muitas coisas na minha vida que não estão dando certo, porque eu não deixei Cristo tomar conta. Minhas finanças não estão dando certo, porque eu não deixei Cristo tomar conta. Meu casamento estava dando tudo errado, porque eu não estava deixando Cristo tomar conta. No meu trabalho tinha problemas, porque eu discutia com pessoas, discutia ali, já tive advertência, não deixava Cristo tomar conta. Por isso, eu estava tendo controle. Eu tinha reserva, eu tinha um quartinho da bagunça. Senhor, muito obrigado pelo emprego que o Senhor me deu, mas agora deixa comigo. Senhor, muito obrigado pelo cônjuge que o Senhor me deu, mas agora deixa comigo. Muito obrigado pela igreja, mas agora deixa comigo. Muito obrigado pelo ministério, mas agora deixa comigo. Aí o diabo falou: meu servo. O diabo fala assim: ô meu servo, servo bom, fiel, obrigado. Que bom que você me deu o controle. É perigoso isso, porque depois você lê com calma Romanos 7. O caminho é de morte. Provérbios 16, 1, me parece, que fala isso, né? Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu fim leva à morte. Entende? Então é isso, irmãos. Então é isso. Quem está no controle da sua vida? Agora, desce do divã. Observou? Percebeu? Eu observei, eu percebi. E agora? Tá bom, é isso. Tá bom, vou continuar com isso. Aí é problema meu, né? Mas a proposta de Deus é que mude. A proposta de Deus é que não seja só uma mensagem. Estava no calendário este culto, com essa proposta. Não. A proposta de Deus é outra. É transformar. É transformar. Mesmo, de verdade. Nós falamos aqui um dia desse que o reino dos céus, ele vai se manifestando um por um, né? Então, se mais um pedacinho de mim se converteu, que bênção. Esse rapaz que estava conversando comigo, ele falou isso: olha, pastor, eu entendi, eu estou entendendo, eu não sei se eu estou certo, mas eu estou entendendo que eu preciso cristianizar minha vida. Cristianizar mesmo, colocar nas mãos de Cristo. Esse, todos os pontos, para que ele tome conta de tudo. Quando ele começar a tomar conta de tudo, falei: mas a proposta é essa mesmo, a ideia é essa mesmo. É difícil, difícil demais, muito difícil. Muito difícil. Mas é necessário para a nossa sobrevivência. Então, quem tem controlado a sua vida? Quem está no controle da sua vida? Quem está no controle da minha vida? Depois dessa reflexão, depois desses textos bíblicos, dessa meditação, de tudo isso que foi falado aqui, às vezes de uma maneira descontraída, para não ser um negócio pesado. Depois disso tudo, quando você colocar a cabeça no travesseiro, você vai chegar à conclusão: quem está no controle? Deus, eu ou o diabo? E aí, se a resposta não for Deus, eu tenho que mudar algumas coisas. Eu tenho que mudar tudo que precisa ser mudado para ser Deus. Senão ele não é meu Senhor. Entendeu? Ele é só alguém que eu admiro, que eu gosto, que eu tenho pena às vezes. Quando chega na Páscoa eu fico com pena. Poxa, mataram Jesus. Bateram tanto nele. Mas não mudou minha vida em nada, aí não adianta. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e Pai que está nos céus, nós te glorificamos, nós te agradecemos. Nós te agradecemos mesmo, Deus, pelo privilégio que nós temos de servir ao Senhor. Na verdade, eu não consigo dimensionar a profundidade disso, do que é de fato servir ao Senhor. Mas eu te louvo, ó Deus, por esse privilégio que o Senhor tem nos concedido. Peço perdão, ó Deus, pelos meus pecados, peço perdão pelos nossos pecados.
E peço ao Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ministre no coração de cada um de nós, que seja mais do que o cumprimento de um protocolo, mas que seja de fato um encontro com a Tua Palavra, que vai viabilizar o trabalho do Teu Espírito Santo no nosso coração. Faz a obra, ó Deus, na nossa vida, faz a obra no nosso coração, de acordo com a Tua vontade soberana. As batalhas que temos perdido no campo da nossa mente, nas nossas ações, nos ajude, Senhor, a recuperar, ó Deus, esse fôlego, para que não percamos mais batalhas espirituais na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Mas tudo aquilo que o inimigo tem feito, que está minando a nossa caminhada, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Nos ajuda, Deus, a ter vida e vida em abundância no Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos chegando ao final deste culto. Eu agradeço a Deus aí pela vida de cada um dos irmãos que se dispôs a estar aqui. Amanhã, 8h30, começam as nossas atividades, né, com oração, depois escola bíblica e o culto. Amanhã nós vamos falar no culto da manhã sobre haja luz. Haja luz. Gênesis 1:3. E que o Senhor nos abençoe e nos leve em paz para os nossos lares.